Olá, gente. Meu nome é Viviane e sou aluna da Escola Polivalente de Juazeiro do Norte. Estou aqui como representante dessa minha equipe, que é do primeiro ano E, e durante esse vídeo iremos abordar sobre o tema da China Antiga. Então, vamos lá. Primeiramente, é importante sabermos que a China ocupa na atualidade um papel muito importante no cenário mundial. E acredita-se que a chegada dos primeiros grupos humanos na China antiga ocorreu entre 7.000 a.C. e 5.000 a.C. Esses grupos desenvolveram suas sociedades nas proximidades dos rios Huanghe, que ele é popularmente conhecido como Rio Amarelo, e o Yangtze, que é conhecido como Rio Azul. Assim como outras civilizações da antiguidade, a utilização desses rios foi muito importante para o desenvolvimento das atividades agrícolas. As margens do Rio Amarelo, por exemplo, elas eram bastante férteis graças às camadas de loess. Muitos desses grupos dedicavam-se à caça, à coleta de alimentos e à criação de animais, como por exemplo cachorros e porcos. Posteriormente, com o desenvolvimento da agricultura, passaram a cultivar cereais, como o sorgo, a cevada e o arroz. Entre 3.000 a.C. e 1.800 a.C., surgiram no território chinês as culturas Longshan e Yangshan. Estudos arqueológicos localizaram alguns de seus vestígios, como por exemplo, construções e muros feitos com tijolos, além também de objetos de cobre e peças de cerâmica, como panelas, bacias, vasos e entre outros. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as primeiras dinastias, que por muito tempo a China antiga foi governada por elas. Vamos iniciar falando sobre as dinastias Xia. Acredita-se que a primeira delas tenha sido ela, que se desenvolveu entre os séculos 21 a.C. e 17 a.C. Apesar de poucas evidências sobre o período que os Xias estiveram no poder, estima-se que ela tenha durado mais de 500 anos, tendo cerca de 17 reis. Seu fim teria ocorrido em razão da má administração do então rei Xia Di, que era considerado um tirano pelo seu povo. A dinastia Shang. Bom, após uma série de disputas e alianças entre os reinos, ela chegou ao poder em 1523 a.C. Os Shang formaram um poderoso exército, com a qual conseguiram ampliar os seus territórios. Seus reis tinham plenos poderes e eram considerados filhos do céu. Sobre o domínio dos Shangs, a China aprimorou a escrita, os trabalhos artesanais com pedras de jade, a metalurgia em bronze para a fabricação de urnas funerárias, carruagens de combate e armas, entre outros. Agora, a dinastia Zhou. Bom, em 1027 a.C., disputas internas pelo poder enfraqueceram os Shang, que foram vencidos pela família Zhou, importante clã do oeste território chinês. Para conquistar novos territórios, os Zhou estabeleciam alianças militares com poderes de famílias nobres que habitavam as regiões do interior. Em troca de armas e soldados para o exército, a dinastia oferecia-lhes parte das terras conquistadas. Então, com isso, os nobres do interior conseguiram, aos poucos, fortalecer-se e dominar vastas regiões. Agora, a dinastia Qin. Com o tempo, os nobres do interior, cada vez mais poderosos, passaram a disputar entre si os territórios do reino Zhou. E aí, em 481 a.C., a China antiga estava dividida em 7 grandes reinos, que guerreavam entre si. Em 221 a.C., o príncipe Qin Shi Huangdi, da dinastia Qin,
conseguiu conquistar todos os territórios rivais e assumiu o poder na China como o primeiro imperador. Então, o novo imperador estruturou sua dinastia, concentrando o poder em suas mãos. Ele também desenvolveu estratégias para diminuir a força dos nobres do interior, obrigando os chefes dos antigos territórios a entregarem suas armas e a se mudarem para a capital, além também de ter criado uma administração forte e eficiente, ordenando a construção de canais e redes de estradas, unificando o sistema de pesos e medidas, implementando um padrão único de escrita e leis para todo o império. Então, o imperador também foi o responsável por iniciar a construção da Grande Muralha da China. A dinastia Han. O imperador Qin Shi Huangdi morreu em 210 a.C., após ele ter enfrentado uma série de guerras e revoltas internas. A crise e as disputas pelo poder imperial foram encerradas com a vitória de Liu Bang, da dinastia Han, em 206 a.C. Sob o seu comando, a China passou por um período de considerável prosperidade, com uma administração mais justa e maleável que a dinastia anterior. Então, conquistas militares geraram novas expansões territoriais, além também de ter sido desenvolvido um sistema de seleção para os cargos do governo com base em concursos. Em 138 a.C., o então imperador Wu Ti enviou suas tropas para combater os hunos na região da Ásia Central. Lá os chineses tiveram contato com o Império Romano, com o qual começaram a estabelecer relações comerciais. Muitas caravanas chinesas atravessaram a famosa Rota da Seda até o Oriente Médio, levando seda, luxuosos artesanatos e joias. Do Oriente Médio, os produtos eram distribuídos por comerciantes para todo o Império Romano. Durante o Império Han, houve vários avanços técnicos, como a criação de moinhos de água para triturar cereais, o aperfeiçoamento da produção de ferro, a criação da bússola, a descoberta da pólvora, a construção de estradas, a utilização de arados puxados por força animal e, enfim, entre vários outros avanços. E todos esses avanços trouxeram como consequência o aumento da produção de alimentos e também a diversificação do artesanato e a expansão do comércio. Então, a dinastia Han entrou em decadência em 220 d.C., quando o governo foi enfraquecido por uma série de revoltas e de pressões exercidas por grandes famílias da nobreza. A partir disso, houve a divisão do império em 3 grandes reinos, que foram divididos em Wu, Shu e Wei. E essa divisão durou até o ano de 265 d.C. Então, gente, isso foi um pouco sobre as 6 dinastias. Agora iremos falar sobre a organização da sociedade na China Antiga. A antiga China imperial estava socialmente organizada por uma hierarquia rígida. Como vocês podem perceber aí na imagem, acima de todos estava o imperador. Abaixo dele estavam os nobres, em geral grandes proprietários de terras, que tinham à sua disposição grupos armados. Das famílias nobres saíam os altos funcionários imperiais, como os coletores de impostos, os chefes de polícia e os mandarins. Compondo as camadas intermediárias estavam os artesãos, os funcionários públicos e os comerciantes. E na base da sociedade chinesa estavam os camponeses, que eram os que cultivavam as terras das famílias nobres em troca de parte das colheitas. E os camponeses também podiam ser convocados para trabalhos em grandes obras públicas, como construção de muralhas, canais de irrigação, estradas, e também como para integrar o exército nas guerras.
Agora iremos falar sobre a religião. Bom, a princípio, o confucionismo e o taoísmo são consideradas religiões chinesas, mas ambas começaram como filosofias. Confúcio, que é o mestre Kong, do mesmo modo que seus sucessores, ele não deu importância aos deuses e não voltou para a ação. Mas, por a sua vez, os taoístas apropriaram-se das crenças bastante populares chinesas e da estrutura do budismo. Como consequência, surgiu uma corrente separada do taoísmo religioso, diferente do taoísmo filosófico, que se associava aos antigos pensadores chineses, o Lao Tse e o Zhuangzi. Já o budismo, ele chegou à China pela primeira vez durante o final da dinastia Han, que durou entre 206 a.C. a 220 d.C., e firmou-se rapidamente templos como o da fotografia que foram construídos. Os comunistas eliminaram a religião organizada ao tomarem o poder por volta de 1949, e a maior parte dos templos foi reorganizada para usos seculares. A Constituição de 1978 restaurou algumas liberdades religiosas, e atualmente existem grupos budistas e cristãos ainda ativos na China. Desde tempos remotos, a religião chinesa consistia na veneração aos deuses liderados por Shangdi, o Senhor das Alturas, que era assim que ele era conhecido, além também de venerações aos antepassados dele. Entre as famílias importantes da dinastia Zhou, este culto era composto de sacrifícios e os locais eram sempre fechados. Durante o período dos Estados Desunidos, que ocorreu entre 403 e 221 a.C., os estados feudais suspenderam os sacrifícios. Na dinastia Qin e no início da Han, os problemas religiosos estavam mais concentrados nos mandamentos do céu. Existiam também seguidores do taoísmo místico-filosófico, que se desenvolviam em regiões separadas, misturando-se aos xamãs e os médiuns. Só no final da dinastia Han foi quando surgiram grandes movimentos religiosos. Zhang Daoling foi o que declarou haver recebido uma revelação de Lao Tse e fundou o movimento Tianxidao, que significa o caminho dos mestres celestiais. Esta revelação tinha um objetivo que pretendia substituir os cultos populares corrompidos. A doutrina transformou-se no credo oficial da dinastia Wei, que foi entre 386 a 534. Sucessora da Han, inaugurando assim o taoísmo religioso, que logo se espalhou pelo norte da China. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que tenham compreendido sobre o assunto da China antiga. E até a próxima. Se quiserem, podem deixar seu feedback nos comentários. Um beijo, tchau!